Séries infinitas. Bom, o que vem a ser séries infinitas, né? Séries infinitas é um elemento matemático, né, necessário no nosso estudo, né, da análise de Fourier. É um elemento que, na verdade, é o último assunto que se vê em cálculo, né? E ele é fundamental para nosso trabalho aqui com a análise de Fourier, tá? Mas antes da gente conhecer o que é uma série, a gente precisa conhecer o que é uma sequência. Porque a sequência, ela é um assunto, é um elemento matemático que é a raiz do que vem a ser uma série, é a base do que vem a ser uma série. Bom, então o que é uma sequência? A sequência é um conjunto, como está dito aí, é um conjunto de números reais que obedece a uma lei de formação específica, ou seja, que obedece a uma expressão, cujo domínio é o conjunto de inteiros positivos. Então, essa expressão, ela é escrita a partir de uma variável essa cujo domínio é o conjunto dos inteiros positivos. Então, a sequência, na realidade, é a imagem dessa função. Os elementos dessa sequência, eles são a imagem, né? Eles representam a imagem dessa função. Então, a sequência, na realidade, é uma função, né? É uma função cujo domínio é o conjunto dos inteiros positivos. Então, a expressão ela tem que ser tal que nela só possam serem usados inteiros positivos. Então, o resultado disso é que é uma função discreta, né? Não é uma função contínua, porque, quer dizer, ela é contínua no domínio dos inteiros positivos, mas ela é discreta se a gente for considerar o domínio dos reais. Bom, então vamos ver. Então, temos um conjunto de números reais que são formados a partir da aplicação de uma expressão sobre números inteiros. Então, por exemplo, a gente tem essa fila de números aí, né? 1/3, 2/5, 3/7, 4/9 e assim por diante. Então, o que nós temos aí, né, é o que a gente chama de sequência, representado pela letra A com índice n entre chaves, na verdade é uma função de n. Então, esses números eles são gerados a partir da aplicação de n, que é um elemento dos inteiros positivos, sobre uma expressão, gerando números reais. Tá? Então, enquanto o domínio são os inteiros positivos, né, a imagem são os reais. Então, nós temos aí que, nessa lei de formação, quando a gente olha 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, a gente vê que tem uma relação aí, né, entre esses caras. Essa relação é essa que está aqui embaixo. Como é que o numerador se comporta em função de n, como é que o denominador se comporta. Então, a gente vai ter que quando n é igual a 1, a gente tem n1 no numerador, 1 sobre 2n mais 1. 1 sobre 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, 1 sobre 3, 2. Quando n for igual a 2, a gente vai ter 2 sobre 5. Quando n for igual a 3, a gente tem 3 sobre 7 e assim por diante. Então, a lei de formação é essa daí, n sobre 2n mais 1, né, que gera aquela sequência ali, aqueles números ali. Aí logo em seguida vem a grande pergunta, essa sequência converge, ou seja, lá no infinito, já que isso aí vai para o infinito, o n, né? Lá no infinito, o número esperado, que número se espera quando a gente chega com n no infinito? Ora, quando a gente olha esse número, esse valor é finito ou é infinito, né? Mas assim, sem muito rigor, quando a gente olha aqui a lei de formação, né, a gente vê o seguinte, que o numerador é n, enquanto que o denominador é 2n mais 1. Ou seja, o denominador ele vai ser sempre maior do que o numerador. Né? Então, se ele vai ser sempre maior do que o numerador, isso significa que o resultado vão ser sempre números menores do que 1. Certo? Números menores do que 1. Então, quando isso aqui for para infinito, né, quando n for para infinito, 2n mais 1 vai para infinito também, mas vai ser sempre maior do que n. Né? Então, na medida que, não digo no infinito, mas quando n for imenso, gigantesco, 2n mais 1 vai ser mais gigantesco. Né? Vai ser o dobro desse número gigantesco mais uma unidade. Então, qualquer que seja n, espera-se que o resultado seja sempre menor que 1. E aí, para a gente fazer esse teste de maneira rigorosa, a gente usa o quê? O conceito, né, apropriado, que é o conceito de limite. Né? Então, o limite dessa função, né, então, limite da f de n, limite da f de n, quando n tende para infinito, a gente aplica o limite na expressão de f de n.
Então fica limite de n sobre 2n mais 1. Né? N sobre 2n mais 1. Então a gente, quando tem esse tipo de limite, a gente faz o quê? Divide em cima e embaixo por n, para não ficar infinito sobre infinito. E a gente vai ter n sobre n dá 1, 2n sobre n dá 2, e 1 sobre n, quando n tende para o infinito, dá 0. Então a gente vai ter, no final das contas, 1 meio. Ou seja, os elementos vão crescendo de forma bastante vagarosa, né? 1/3, 2/5, 3/7, 4/9, e no infinito, né? Quando n for tendendo para infinito, o resultado vai tendendo para 1 meio. Né? Então esse gráfico aqui está mostrando isso. Né? Aqui a linhazinha azul clara está mostrando que o teto aqui de variação desses valores aqui em rosa, né? E assim por diante, quando vai para o infinito, que o teto é 1 meio, certo? O teto é 1 meio. Bom, então, visto isso, se a sequência converge, ela converge para um valor finito, para o valor 1 meio. Se ela converge, ela é uma sequência convergente para aquele limite. Caso contrário, será uma sequência divergente, se tender para infinito. Bem, aí agora, para a gente se aproximar do conceito de série, a gente então usa aqui uma sequência, né? Uma sequência especial, uma sequência particular, que é a partir dela que a gente consegue entrar então no conceito de série. Essa sequência, né, do jeito que está aqui, o que nós temos? Né? Nós temos uma sequência U de n, certo? O 1, o 2, o 3 e assim por diante, que vai gerar uma sequência S de n, certo? Então, uma sequência vai gerar outra. Então, tem que ter uma lei de formação aí, tem que ter uma expressão que comande isso daí. E essa expressão é a seguinte, né? SU é igual, S1 é igual a U1, S2 é a soma de 1 com 2, S3 é a soma de 1 com 2, 1, 3, e assim por diante. Então, assim, o S2, né, que é o U1 mais o 2, é igual, o S3 então é igual ao U1 mais o 2, que é o S2, somado com S3. Então, a lei de formação é que qualquer cara de S, qualquer SN, é igual ao anterior, somado com o U daquele índice, do índice N. Tá? Então, na verdade, os elementos de S são obtidos a partir das somas dos elementos de U. Certo? E essas somas, como elas são somas a cada grupo de elementos, não é a soma total dos elementos, são as somas parciais. As somas parciais, né, dos elementos. Então a gente vai gerando uma outra sequência que é igual, cujos elementos representam as somas parciais dos elementos da sequência original. Ou seja, Sn é a sequência de somas parciais de U de n. Bom, com isso, né, a gente então pode definir o que vem a ser uma série infinita. Por quê? Porque a série, por quê por causa disso? Porque a série é um somatório, é uma soma. E se a gente então está falando aqui de uma sequência de somas parciais, a gente então se aproxima naturalmente desse conceito de série. Tá? Então, uma série, né, é um somatório de infinitos termos. Né? É um somatório de infinitos termos. Então, aqui o símbolo de somatório, né, uma função aqui, que eu chamei de U, que vai ser a lei de formação desse somatório, de K, né, U de K. Por quê? Porque K é o contador, né, do somatório, diferentemente do N, que é o contador da sequência. Certo? Então, se eu tenho essa série aqui, né, eu tenho essa série aqui, minha série é o somatório de 1 sobre K, e multiplica K mais 1, né? Deixa eu escrever aqui isso aqui melhor. Então fica K que multiplica K mais 1, né? E o K vai de 1 a infinito. Então, a gente vai ter, quando K é igual a 1, vai ficar 1 sobre 1 vezes 1 mais 1. Então dá aqui, isso aqui é 2, fica 1 vezes 2, 2, fica 1 meio. Né? 1 meio. Para K igual a 2, vai ficar 1, o numerador é 1, sobre 2 mais 1. Né? Então a gente vai ter 1 sobre 2 mais 1 é 3, então 1 sobre 2 vezes 3, 6. Então 1 meio, 1 sexto. Quando
k igual a 3, a gente vai ter um 1 sobre 3 vezes 3 mais 1, 4. Então a gente tem 1 sobre 3 vezes 4, 1 sobre 12. Então a gente tem aqui, ó, 1 meio, 1 sexto, 1 dozeavos e assim por diante. Aí vem de novo a pergunta, esta série converge? Ou seja, esta soma de infinitos termos resulta em um valor finito? Então você tem uma soma de infinitos termos que pode dar um valor infinito, como a gente a princípio espera, ou um valor finito. Depende do que ela tá, dos elementos dela. Né? Então, se a gente pega essa série em particular, a gente tem um meio, um sexto, um dozeavos. Eu quero saber se a soma disso aí dá finito ou infinito. Por quê? Porque o k vai para infinito. Então a gente pega o primeiro k, o primeiro valor fica um meio. Um meio. Né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver a sequência de somas parciais dessa série. Né? Então a primeira elemento dessa sequência de somas parciais é um meio. Né? É como se eu estivesse fazendo o U novamente, né? O U de N. Se eu estivesse levantando um U de N, a partir, né, de uma série. Então, assim, eu tenho um meio, né? Aí eu vou observar a segunda soma, né? Então, assim, é como se eu tivesse um meio mais o segundo, mais um sexto. Aí eu tenho um meio mais um sexto mais um 12. Então eu tenho primeiro elemento, um meio, segundo elemento, um meio mais um sexto, 2 terços, terceiro elemento, um meio mais um sexto mais um dozeavos, 3 quartos. Então a soma, a sequência de somas parciais dessa série, né? Quer dizer, eu tenho a série, eu tenho a expressão da série, somatório, né, de 1 sobre k vezes k mais 1. Né? K indo de 1 a infinito. Então eu quero saber se essa soma aqui ela vai dar finito ou infinito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as somas parciais dessa soma e montar uma sequência de somas parciais. E ver o limite dessa sequência de somas parciais. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho aqui a lei de formação, que ela vai me gerar esses primeiros três aqui, um meio, um sexto, um 12 e vai embora. Eu quero saber se ela converge, ou seja, se o valor dessa soma inteira aqui vai dar um número finito ou infinito. Né? Então, o que eu vou ver aqui? Eu vou montar a sequência de somas parciais, um meio mais um sexto, um meio mais um sexto mais um dozeavos, um meio mais um sexto, e assim por diante. E vou ver se essa sequência, vou montar essa sequência de somas parciais, que deu 2 terços, 3 quartos, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, e vou montar a expressão da sequência dessa sequência aqui. Então a gente tem que essa expressão é n sobre n mais 1.